Sim, louvado seja sempre o Senhor. Somos reunidos para adorar o Deus Criador, mas também somos reunidos por Ele mesmo para ouvirmos a sua voz. Jesus Cristo, a palavra encarnada, tem sido o alvo dos nossos estudos pela manhã, bem como as mensagens à noite. Nós, no mês de janeiro e fevereiro, estaremos em classe conjunta, sem as classes em separado da Escola Bíblica Dominical, e a série de estudos nesse mês de janeiro e no mês de fevereiro será sobre a pessoa de Jesus, a série Conhecendo Jesus. Hoje nós temos como tema a humanidade de Jesus. E o nosso seminarista, Rogério, será o pregador, trará para nós o estudo nessa manhã. Eu convido para que ele venha aqui, quero orar com ele e por cada um de nós para aquilo que Deus preparou. Pai, estamos aqui e queremos te ouvir. O Senhor separou o Rogério, tem falado ao seu coração, trouxe cada um de nós e nós pedimos, Espírito Santo, incline-nos à atenção, à sensibilidade para ouvirmos a voz do Senhor por meio do estudo, da exposição da Escritura, de maneira que não apenas conheçamos Jesus para a nossa compreensão, inteligência e apreensão do conhecimento, mas para sermos como Ele. Ao conhecê-lo, sermos inclinados a seguir os seus passos, a falar como Ele falou, a viver como Ele viveu, a proclamar o Evangelho como Ele proclamou, a dar glória ao Teu santo nome como Ele deu. Por isso nós oramos em nome dEle, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, e vamos fazer inicialmente a leitura do verso 21. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 21. Lucas, capítulo 2, verso 21. Diz assim a palavra de Deus: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Normalmente, quando nós nascemos, dos primeiros acontecimentos na nossa vida é que cortam o cordão umbilical. E na sequência da vida nós vamos nos deparar com algumas cirurgias, com alguns cortes, um transplante de córnea, uma cirurgia para extração do dente ciso. Se os irmãos se reúnem para conversar e começam a falar de doença, tem muita história para contar e muita cirurgia que já fez ou que vai fazer. E a gente começa a entender o que esse texto está falando também de cirurgia. As crianças, minha filha, quando tinha mais ou menos 5 anos, fez uma cirurgia de adenoide, porque não respirava muito bem. Tem gente aqui que fica muito tempo sem praticar esporte, chega no final de semana, resolve ser o campeão do futebol, vai jogar uma partida de futebol com os amigos e quebra a perna. Vai para o hospital, cirurgia, colocar uma placa para fixar os ossos. Provavelmente, boa parte de nós aqui, algum dia, vai passar por uma cirurgia de catarata. Alguns já passaram e boa parte de nós vamos passar. Tem cirurgias simples e tem cirurgias extremamente complexas. Tem cirurgias que nos trazem muitas alegrias e tem cirurgias que nos trazem pesar. Eu me lembro que meu pai foi fazer uma cirurgia e ele com 69 anos, com muito vigor, e nessa cirurgia ele faleceu. E então nós temos essas... Eu me lembro da minha filha pequena, como essa cirurgia de adenoide fez um bem enorme para ela, mas também me lembro da cirurgia do meu pai que faleceu. E cirurgia está presente
nas nossas vidas. E elas nos deixam cicatrizes, lembranças muito boas, porque nos trouxeram à vida, mas também elas nos lembram situações bem difíceis. Então elas nos deixam cicatrizes físicas, emocionais e cicatrizes na alma. E o texto fala de uma cirurgia, mas essa cirurgia tem uma história muito específica. A gente vai encontrar texto sobre essa cirurgia, por exemplo, em Levítico 12, 3, onde diz assim: no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Nós estamos aqui no Evangelho escrito por Lucas. Lucas foi auxiliar do apóstolo Paulo. Paulo, em algumas de suas cartas, como Colossenses e Filemão, quando ele está fazendo as saudações finais, enviando o abraço e cumprimentando os irmãos, ele diz geralmente: também envio saudação de Lucas, o médico amado que está comigo. Em outro momento, Paulo é abandonado por boa parte dos que o ajudavam, e ele envia uma carta e diz: apenas Lucas está aqui comigo. E Lucas é quem faz esse registro. Ele faz esse registro e a gente vê lá no capítulo 1, logo no início, no verso 4, ele diz: Teófilo, que significa aquele que ama a Deus, eu estou te escrevendo essas coisas para que você as compreenda, para que não exista confusão na sua mente, para que você creia no que está relatado aqui. Então, Lucas faz esse relato. E o texto que nós lemos, ele fala que Jesus, no 8º dia, foi levado para ser circuncidado. E nós já vimos que no Antigo Testamento havia previsão para que no 8º dia os meninos fossem circuncidados. E o que é essa circuncisão, essa cirurgia? Qual a simbologia dela? Qual a história dela? No primeiro momento, no livro de Gênesis, Deus conversa com Abraão e ele diz: Abraão, eu vou redimir um povo e eu escolho você para ser a origem desse povo. Deus faz uma aliança, um pacto com Abraão. Abraão, a partir de você eu vou criar um povo redimido. Abraão acredita no que Deus fala para ele e passa a viver dessa forma. Num segundo momento, Deus, em Gênesis 17, fala com Abraão: Abraão, para selar esse pacto, essa aliança que eu fiz com você de que eu vou redimir um povo, eu vou instituir a circuncisão. Então, a circuncisão é o sinal, é o símbolo, é a moldura de um pacto que Deus fez com Abraão. A história vai caminhando, Deus faz esse pacto. Num segundo momento, Deus institui a circuncisão como selo desse pacto, dessa aliança de redenção. A história vai caminhando e a aliança, circuncisão, a vinda de Jesus. Jesus vem e Jesus cumpre essa lei da circuncisão e por isso Lucas registra que Jesus foi levado para ser circuncidado. Jesus realiza essa circuncisão, se submete a ela, e posteriormente Jesus institui um outro ato como simbologia desse novo nascimento, dessa redenção, que é o batismo. Por isso, hoje, a circuncisão, o símbolo que ela traz, ou o batismo, o símbolo que ela traz é o mesmo da circuncisão, é de uma aliança que Deus fez conosco. Por ato inicial de Deus, ele fez uma aliança conosco. Então, eu tenho Deus fazendo essa aliança com Abraão, Abraão acredita, e o que é significativo é que não é a moldura ou não é o selo que dá o tom da história, é a fé de Abraão. Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que é pela fé de Abraão que lhe foi imputada a justiça. E a graça de Deus, a salvação, vem pela fé que Deus dá. Deus institui essa aliança, institui a circuncisão como um selo. Jesus cumpre essa circuncisão, mas institui o batismo. Tanto que
No capítulo 2 do livro de Atos, quando Pedro prega em Jerusalém e ocorre mais ou menos 3.000 conversões, o que acontece com aqueles irmãos na conversão? Eles são batizados. Então, essa é a história do símbolo que há na circuncisão. E, procurando esclarecer um pouco mais isso, nós temos uma confissão que diz, que esclarece, que nos ensina sobre esses símbolos. E às vezes a gente fica pensando, mas uma confissão de 1600, mais ou menos, esse documento tão antigo, qual a pertinência desse documento para a gente? Se a gente fizer um simples paralelo com as obras clássicas da literatura, a gente de modo nenhum desconsidera essas obras clássicas, porque a gente sabe que elas são substanciosas, consistentes. Então, a nossa confissão de fé é um documento extremamente valioso. Para quem gosta de literatura, eu diria, é um clássico dos bons, é um excelente clássico. E a nossa confissão de fé, falando sobre o batismo, ela nos ensina o seguinte: o batismo é um sacramento. Sacramento é um ato sagrado, um ato reservado para uma situação específica e solene. Então diz, o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, e não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, este ato solene, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim do mundo. Então nós realizamos o batismo. É um selo, é uma solenidade, mas nós assim o fazemos porque Jesus disse para nós fazermos assim. E uma vez a gente compreendendo o que significa essa circuncisão, essa cirurgia, que hoje é o batismo, nós começamos a refletir também sobre outros aspectos que estão envolvidos nesse acontecimento. É que, por que Deus criou um ato como esse? E aí nós vamos montar mais um paralelo. Porque às vezes a gente se submete a algumas cirurgias. É porque nós precisamos dessa cirurgia. Essa cirurgia é o que vai nos manter vivo, ou em algumas situações é o que vai nos devolver a vida, porque iríamos morrer. Então, nesse ato, nessa redenção que Deus propõe ao povo, tem essa simbologia de um resgate de quem estava morrendo. E todos nós precisamos dessa cirurgia de quem estava morto, para que Deus dê a vida àqueles que iriam morrer. É isso que está na aliança de Deus, no pacto que Deus faz com Abraão. Ele vai redimir, ele vai salvar da morte aqueles que assim caminhavam. E é isso que Deus faz conosco na aliança. O grande benefício dessa aliança, dessa circuncisão, do batismo, é a redenção de Deus. É um transplante de coração que Deus faz em nossas vidas. É uma nova vida que Deus nos dá. No ato do batismo, a simbologia é que nós morremos na morte de Cristo e nós ressuscitamos e vivemos com Cristo. E embora nesse período nós ainda soframos as dificuldades, na segunda vinda de Cristo, o que as Escrituras nos dizem é que nós teremos o corpo glorificado, assim como Jesus já tem. Então nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele, e num terceiro momento nós somos glorificados com Ele. Tudo isso em razão desse pacto, dessa aliança de Deus conosco, para que nos desse vida a nós que estávamos mortos.
A Escritura diz que Deus vai escrever a lei dele nos nossos corações. São várias figuras e vários símbolos que afunilam, que confluem para esse significado da aliança de Deus conosco, para que nós tenhamos vida. Ele nos dá uma nova vida, ele faz um transplante de coração nas nossas vidas. É isso o que Deus realiza, e Jesus se submete a esse ato. Mais uma vez, para ficar bem claro, hoje nós não realizamos circuncisão. Hoje, conforme Jesus disse lá no final do Evangelho de Mateus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós não realizamos mais o ato da circuncisão, nós realizamos o batismo. O que isso significa é a mesma coisa, a circuncisão que remete ao pacto, à aliança de Deus. Então, esse foi o primeiro tópico que a gente extrai dessa reflexão no texto, que é o menino e a circuncisão. Nós aprendemos que depois esse menino é batizado e institui o batismo também. O segundo tópico que nós encontramos nesse texto, e aí bem específico para o tema desse mês, sobre a humanidade de Jesus, é que no texto fala de um menino. E então o segundo tópico dessa reflexão é o menino na história de gente como a gente. As crianças e os jovens aqui entendem claramente o que é encarnação, porque eles pegam uma roupa do Homem-Aranha, vestem essa roupa do Homem-Aranha e eles se sentem como o Homem-Aranha. Eles vestem uma roupa do Super-Homem e se sentem como o Super-Homem. Eu me lembro quando morava em Formosa que eu colocava uma toalha como uma capa, subia no muro e eu achava que podia voar. Subia no muro, ia correndo e pulava. Então, quando era mais novo, eu entendia claramente o que era encarnação. As crianças, os jovens aqui entendem o que é encarnação. Veste a máscara do Hulk e se sentem como o Hulk. As meninas vestem, colocam uma coroa de princesa e se sentem como a princesa dos desenhos. Os jovens entendem claramente o que é encarnar. Mas eu sei que os adultos também entendem, porque às vezes os avós vestem uma peruca de palhaço, põem um nariz de palhaço para fazer os netos rirem, se fazem de cavalinho e por aí vai, e encarnam os personagens para viver toda a alegria e beleza com os netos, para que os netos entendam a vida e vejam a alegria. E para isso os avós encarnam personagens. Mas se você já não é mais jovem, se você não é um avô, provavelmente você já vestiu a camisa de um time e torceu com toda a sua alma, com toda a sua força. Na época da Copa, então, o coração quase para, chora e entende claramente o que é encarnar a camisa de uma seleção, o que é ser esse personagem. E o que acontece aqui no texto é que Jesus se encarnou. Ele é Deus e ele entra na nossa história, ele vira gente, ele toma a nossa identidade, ele se faz gente como nós, gente como a gente. Ele nasce na história. Isso é maravilhoso. Ele vai sentir as nossas dores. O apóstolo Paulo, com essa mesma ideia, ele fala: sejam imitadores, meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Paulo encarna a figura do seu Senhor. Ele se faz fraco com os fracos, para que os fracos compreendam a mensagem do Evangelho. Ele encarna esse Evangelho também. E esse é um dos exemplos que nós precisamos seguir.
E é extremamente importante esse relato do médico Lucas, de que Jesus foi circuncidado e de que é um menino. Porque em determinados momentos da história, algumas pessoas disseram que não, Jesus não é gente. Ele realiza esses milagres, ele faz essas coisas milagrosas, mas ele não é gente, ele é só um espírito, ele é só um vulto. E isso não é verdade, porque as Escrituras nos dizem que ele foi circuncidado e que ele é um menino, que ele se encarnou, que Deus se encarnou, que ele tomou essa nossa identidade. Igual uma criança faz e encarna um personagem, sente as alegrias e as tristezas desse personagem, Jesus sente as nossas alegrias e as nossas tristezas. Ele toma a nossa condição e, mais do que isso, ele morre a nossa morte. E ele renasce, ele ressuscita para que nós tenhamos a vida dele. Jesus, de fato, é gente, e ao mesmo tempo ele é Deus, porque uma outra teoria vai dizer que Jesus, ou Deus, ao se encarnar, ele deixou os seus atributos de Deus. Existia uma teoria dessa também, até pouco tempo, no século XIX, e ainda hoje pode ter pessoas que pensem que, não, de fato ele se encarnou, mas ele deixou de ser Deus. Mas não é isso que as Escrituras vão nos ensinar. E selecionando aqui alguns textos, falando sobre a humanidade e ao mesmo tempo que Jesus é Deus, nós temos João, capítulo 1, dos versos 1 ao 14, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Percebem? Ele é Deus e ele se encarnou, ele é gente. Na Bíblia, a Mensagem, o autor fala que Jesus mudou para a nossa vizinhança. Fantástico isso, a gente pensar. Jesus mudou para a minha vizinhança, ele está aqui. Como a gente cantou no início, Deus está aqui, Jesus está aqui. Ele se mudou para a nossa vizinhança. E esse texto de João combate claramente aqueles que dizem que Jesus é apenas um espírito, porque ele fala que ele se tornou carne como nós, e combate também aqueles que dizem que ele deixou as coisas de Deus, porque diz que ele é Deus e que ele era Deus. Outro texto de Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ainda em Filipenses 2:6 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E na primeira carta de João, capítulo 5, verso 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é verdadeiro Deus e a vida eterna. É o que o apóstolo João vai nos dizer. E a gente caminha, volta para nossa confissão de fé, que é uma cartilha, é um documento de ensino, de solução de dúvidas teológicas. E a nossa confissão diz assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana e com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas,
a divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Sem conversão, composição ou confusão, essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Calvino descreve que Deus se manifestou ao homem, Jesus se manifestou como homem, que ele é o mediador. E essas questões, elas solucionam essas dúvidas sobre se Jesus não era gente, ele é gente. Ele deixou de ser Deus? Não, ele não deixou de ser Deus. Alguns ainda vão dizer, não, ele é menor do que Deus porque ele foi criado, ele foi gerado. E daí uma explicação simples é o seguinte: Jesus sempre foi Deus, mas na história ele nasce gente. Mas ele sempre foi Deus. Não é que ele foi gerado, a história está caminhando dessa forma, não é que ele foi gerado aqui. Ele sempre foi Deus, ele aqui nasceu homem, mas ele continua sendo Deus e sempre foi Deus e sempre será. Ele nasce homem, mas ele é Deus. E conforme lido na nossa confissão, subsiste nele as duas naturezas. Isso é extremamente importante para a nossa compreensão, porque a compreensão ela fortifica o nosso coração, alimenta a nossa alma, nos conduz no dia a dia. E aí, quais são alguns dos efeitos disso tudo sobre a humanidade de Jesus e dele ser gente como a gente? O texto de Isaías diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Nenhum dos sofrimentos que nós passamos na vida, ou que nós passaremos, vai ser igual ao sofrimento que Jesus passou na cruz. Foi um sofrimento físico até a morte, mas foi também um sofrimento espiritual, de levar os nossos pecados. Esse Jesus, ele sabe o que nós padecemos. Ele se identifica com as nossas dores. Ele sabe ouvir as nossas orações e saber exatamente o que a gente está sentindo, qual o peso do sofrimento do dia a dia, quais são os desafios do dia a dia. Ele é gente como a gente, ele é humano, Jesus é humano e ele compreende exatamente como gente o que nós estamos dizendo. E mais ainda, ele compreende perfeitamente o que estamos falando com ele, porque ele é Deus e ele nos socorre como gente e como Deus. E isso é extremamente relevante para o nosso dia a dia, para a nossa comunhão com esse nosso Redentor. E partindo para o terceiro ponto que esse texto nos ensina, é que ele diz que deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma situação caótica, e nós vivemos num mundo caótico, se utilizava um pombo-correio para levar mensagens importantes naquela situação caótica. A Bíblia nos relata, principalmente no livro de Ezequiel e Apocalipse, fala de anjos com asas. Nem sempre eles aparecem com asa. Por exemplo, aqueles que vão visitar Ló falam que eram homens. Eles tinham a aparência de homens, mas eram anjos. Então, o anjo pode aparecer com asa, pode aparecer como gente, mas o fato é que Deus usa seres alados na história. E se a gente compreende pombos-correios sendo enviados numa época de caos para levar uma mensagem extremamente importante, e os jovens assistindo Vingadores, encontram lá o personagem Falcão, que tem asas e cumprindo missões extremamente importantes para salvar as pessoas. A gente começa a ver aqui que Deus também usa anjos, seres alados, para missões extremamente importantes. E fazendo um parêntese aqui,
Eu não sou flamenguista, mas se a gente lembrar esses dias, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, um fato significativo que tem uma simbologia é que quando eles estavam voltando para o Brasil, o que foi que aconteceu? O avião civil que eles estavam vindo foi acompanhado por caças da Força Aérea Brasileira. Existe uma honra nesse fato. E o que se estava dizendo? O campeão está chegando. Por mais que vários de nós aqui não sejamos flamenguistas, os flamenguistas estão muito contentes, mesmo nós que não somos flamenguistas, a gente tem que admitir, o campeão estava chegando. E havia uma simbologia muito grande naqueles caças acompanhando aquela aeronave, porque era um momento especial. E o que a gente vê aqui no texto é o quê? É que no nascimento de Jesus, Deus envia os seus missionários, alguns deles alados, para dizer: o meu campeão está chegando. É isso que Deus faz. Ele anuncia: o campeão dele chegou. Jesus é esse campeão. Por isso o momento é solene também. O momento é cercado de fatos marcantes. E vamos ver aqui a leitura extremamente importante para isso que a gente está estudando, nesse terceiro tópico, que é o menino e o nome que o anjo lhe dera antes de nascer. Vamos lá para o capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 26, fazer a leitura de vários versos aqui, mas é extremamente valiosa essa leitura e pertinente. A partir do verso 26 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Vocês percebem, gente, o que está acontecendo aqui? O campeão chegou. O anjo está dizendo: esse campeão está chegando. Ele foi enviado a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, estou lendo lá no verso 27, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Verso 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. E o texto segue. Vamos pular lá para o capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim, e daí Jesus já nasceu, e o texto está continuando, o relato de Lucas, verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse:
não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Percebem? O campeão chegou. Acreditem nele ou não, torçam por ele ou não, o campeão de Deus chegou. É o Redentor, é o nosso Salvador. Ele está entre nós. Ele se tornou gente. Jesus tomou as nossas dores, sabe o que nós sentimos. Um aspecto extremamente importante disso é porque ele é um redentor de pecadores, é um salvador de gente morta, que precisava dessa cirurgia, que precisava desse batismo. E o que nós vemos aqui na simbologia do batismo, nós vemos crianças e adultos sendo batizadas. Por quê e para quê? Porque estavam mortos e compreenderam que Jesus é o campeão de Deus, que Jesus é o Redentor. E por essa simbologia, vão viver novas vidas. Não que essas vidas sejam sem dificuldades, não é isso. Jesus vai nos dizer, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. E fala que nós vamos passar por sofrimento. Mas esse campeão de Deus, e o que o anjo diz é que ele é o Salvador. É extremamente relevante isso. Nós vimos que Jesus, ele é Deus, ele é homem, mas ele é Deus, ele é o Redentor. Redentor de pecadores, de pessoas distantes de Deus, como nós estávamos antes de conhecer a Cristo. E essa função de Jesus é extremamente relevante. Ele vem para pessoas necessitadas, para pessoas que precisam de uma cirurgia que vai mudar a vida, que vai dar nova vida. E essa cicatriz, esse batismo, Deus deixa ele na nossa alma marcado. E o Espírito Santo fala conosco. O Espírito vai nos conduzir durante toda a nossa vida com essa mensagem de que Jesus é o nosso Redentor, de que Ele é o campeão de Deus. Ele venceu a morte. Esse é o fato mais importante. Jesus fazendo isso, Ele também é o nosso irmão mais velho. E daí Jesus fala que Deus, o apóstolo vai dizer, Deus não se envergonha de ser nosso Pai, de ser chamado nosso Pai. E a gente vai entendendo que na humanidade de Jesus, na divindade de Jesus, nós recebemos a adoção como filhos de Deus. Jesus é Deus, mas Ele também é gente, Ele é humano. E esse texto é extremamente valioso para nós fixarmos esse fato, porque Ele foi circuncidado, era um menino, foi gente entre nós. E recapitulando os tópicos que esse texto nos ensinam, é que Jesus foi um menino e que houve um pacto de Deus com os homens. Jesus entrou na nossa história e é gente como a gente. E que esse menino recebeu o nome que o anjo lhe dera antes dele nascer. O nome dele é Jesus. O texto seguinte diz que nasceu o Redentor, Jesus, que nos dá vida. E esse texto nos ensina tudo isso, nos devolve a vida, alimenta a nossa alma, faz com que a gente entenda esse momento de culto, em o que é que Deus nos proporciona no momento do culto, a presença dEle. Deus nos proporciona a palavra dEle, todo esse esclarecimento sobre a ação de Deus, sobre aquele pacto, aquela aliança que Ele fez um dia com Abraão. E essa aliança, ela é contornada, ela é moldurada por um símbolo que é o batismo que nós continuamos realizando hoje. Esse batismo nós morremos, nós ressuscitamos e nós seremos glorificados em Jesus. Vamos fechar os olhos e vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra foi escrita pelo Senhor. Não é palavra de homens,
mas é palavra do Senhor, ideia, planos do Senhor. Alimenta a nossa alma, Deus, nos fortifica, esclarece as nossas dúvidas, perdoa os nossos pecados, ó Senhor. Alegra nossa alma no fundo de que Tu és o nosso Deus. Tu, de fato, é o nosso Redentor. Tu és Deus e, ao mesmo tempo, é homem como a gente, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor se encarnou na nossa história. Obrigado pela salvação. Obrigado porque a Tua promessa é de que um dia Tu vais voltar. Continua nos sustentando, Deus, no dia a dia, nos tantos desafios que nós temos. Desafios que nos exigem força, desafios que abalam a nossa alma. Até aqui o Senhor nos tem guardado. E a nossa esperança é de que o Senhor vai fazer assim todos os dias das nossas vidas. Por isso que o Senhor nos trouxe aqui, para prestar culto a Ti, para receber de Ti dádivas preciosas do céu, para ouvirmos a Tua palavra, para cantarmos ao Senhor, para encontrarmos os irmãos, para enxergarmos irmãos queridos que são testemunhos do Senhor, são encarnação do Senhor. Que bom ter irmãos assim. Por tudo isso, nós louvamos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor, em Cristo Jesus. Amém.